Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Estamos terminando mais um final de semana e começando mais uma semana de trabalho. Está desligado? É bom ligar o microfone às vezes, né? É um prazer estar aqui mais uma vez. A chamada do meu pai sempre insiste que mãe, tem que pegar. Não, pai, sempre sou resistente, mas hoje deu tudo certo. Essa semana, nas escolas adventistas da União Sul, nós comemoramos todos os dias, teve palestras sobre criacionismo. Não sei se as crianças aqui estudam na educação adventista, mas essa semana foi uma semana super especial, tanto para as crianças, quanto para o Fundamental 2, quanto para o médio. Já falando de educação adventista, não esqueçam que as matrículas estão abertas. Aqueles que querem estudar na escola adventista, vale a pena tentar ir, bolsa, nós estamos sempre abertos aí a negociações. E aquele que quiser estudar no IESP também, converse comigo aí no final, que temos aí várias bolsas para os adventistas, tá bom? As nossas escolas são nossas, então mais do que atender as pessoas que estão fora, nós queremos atender os nossos, beleza? Vamos orar então? Bondoso Pai que estás nos céus, sou indigna, Senhor, de falar a Tua palavra, mas, Senhor, usa-me a Teu serviço. Senhor, que tudo que possa falar aqui não seja de mim, mas que venha do Teu Santo Espírito. Obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu separei hoje um tema que eu estava dando aula, eu sou física, né? Eu estava dando aula e eu comecei a estudar muito sobre esse assunto e fiquei cada vez mais encantada. Eu falei, esse é o meu próximo sermão. O que será que a física pode trazer de importante e aprendizado para cada um de nós? Abram em Gênesis 3, 1 a 7. Gênesis 3, 1 a 7. Deus havia criado o mundo em 6 dias. No 6º dia criou o homem, criou a mulher, e no 7º ele descansou. Nós não sabemos exatamente o período que ocorreu entre a queda do homem e a criação. Mas olha como que diz o relato bíblico. Diz assim, 3:1. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher, é verdade que Deus disse que não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante que comerem dessa fruta, os seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e da sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu ao seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Então nós temos aqui um Éden, um local em que Deus havia criado, onde a natureza é perfeita. A partir do momento que o homem e a mulher decidiram ter um maior entendimento, caiu em pecado. A partir do momento que os dois caíram em pecado, ambos olharam para o lado e já viram que estavam nus. E aí eles começaram a perceber que as folhas das árvores começaram a cair.
E Ellen White diz, testemunhando ao murchar da flor, folhas caindo, os primeiros sinais da decadência da natureza. Adão e Eva choraram profundamente, mais do que os homens fazem hoje pelos mortos. A morte é o quinhão de todo o ser vivente. Era algo perfeito e a natureza começou a degradar-se. E aí que entra a física. Como que a física, a ciência, ela pode comprovar cientificamente? Não. Nós não temos como comprovar cientificamente nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Ai, sério? Sério, comprovar cientificamente. O que é cientificamente, gente? É você ter um método científico, tá? Então, tem que seguir alguns passos para comprovar cientificamente que Deus existe e que Deus não existe. Mas como nós podemos crer? Através das evidências. Então, observando a natureza, durante 2 séculos, Lavoisier resolveu descrever da seguinte maneira: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E eles criaram a primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia ela se conserva ao longo do tempo. O que significa isso? Vamos lá para algo real aqui. Se eu tenho essa linda igreja, simplesmente eu pego uma bomba, jogo na igreja, o que eu vou fazer? Destruir tudo. O que diz a lei da conservação, que é a primeira lei da termodinâmica? Se a igreja está destruída, eu jogar uma bomba, ela vai reconstruir. Isso é como eles descrevem aí a natureza. Mas só que isso acontece, gente? Isso não acontece. É impossível algo que está se degradando, que está se deteriorando, simplesmente passar um vento e arrumar e deixar tudo bem bonitinho. Isso não acontece. E aí veio a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. O que diz a lei da entropia? Diz assim, ó, ela expressa de uma forma concisa que a quantidade de entropia, ou seja, a desordem de qualquer sistema isolado, termodinamicamente, tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. Ou seja, em vez de nós termos uma evolução, a natureza ela se comporta como uma involução. Em vez das coisas com o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, na verdade as coisas vão piorando. Vamos pensar o seguinte: comprei um carro 0 km, lindo, aquele carro que bate o sol, fica até reluzindo. Quando olhamos o carro, nós sabemos que o carro tem uma mente inteligente por trás do carro. Por quê? Porque o carro ele tem todo um mecanismo para que ele possa funcionar. Então teve alguém que pensou e que toda a tecnologia desenvolveu toda uma tecnologia para criar o carro. Mas o que acontece quando você não faz a manutenção dele? Dá 1, 2 anos, não troca óleo, só coloca gasolina e sai andando por aí. Dá 1, 2, 3 anos, o carro não presta mais. Essa é a tendência da natureza. A tendência da natureza é aumentar cada vez mais a desordem, degradação, degeneração, tanto dos sistemas físicos, químicos e biológicos. Então, a natureza por si própria, se fosse simplesmente algo tivesse explodido e a natureza passasse a existir por si só, nós não estaríamos aqui. Porque a tendência é que ao passar do tempo as coisas vão se degenerando. Deve haver uma contínua alimentação do seu complexo, no sistema biológico. Tem que ter uma intervenção permanente para proporcionar vida. Como assim? Se eu, dono do carro 0, não ir lá fazer as manutenções, fazer as revisões, tudo certinho, eu estou intervindo no carro para que ele possa continuar funcionando. E mesmo assim, a gente não consegue nem viver com um carro 40, 50 anos. 70 anos só se for lá para o museu, porque ele não funciona mais. Mesmo nós, seres humanos, intervindo no carro, mesmo assim ele não vai viver para sempre. Então o que nós cheguei à conclusão?
de que se Deus não intervisse na natureza, nós não estaríamos aqui. Então tem que ter algo superior a tudo para manter a natureza da forma linda e precisa da forma que ela é. Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós só vivemos na terra porque Deus quer. Senão a natureza por si só ela não iria ocorrer da forma que ela ocorre hoje. Tem que estar tendo alguma intervenção por fora para que a natureza seja da forma como que nós conhecemos. A tendência sempre da natureza é haver desordem, degradação. A lei da termodinâmica também diz, é uma prova que o universo também teve um certo começo. E esse começo não é qualquer começo, é um começo perfeito. Porque vamos pensar o seguinte, se a criação do mundo levasse aí bilhões de anos, olha que tempo é esse. Nós já estaríamos em desordem total se levasse muito tempo. Então, de acordo com a lei da termodinâmica, o planeta ele é novo. O tempo é curto desde a criação até o momento de hoje. E o começo era perfeito e não faz muito tempo, porque senão nós não estaríamos funcionando. Olha que a Terra continua girando sobre o seu próprio eixo, ela continua girando em torno do Sol, as estrelas continuam brilhando, então tem que ter uma intervenção extra, gigantesca por trás da natureza para que ela possa estar da forma que ela está. Stephen Hawking, não sei se vocês conhecem, é um físico, ele diz assim, no tempo real o universo teve um início. E esse início, os cientistas, os cosmólogos, eles estão estudando extensivamente sobre o início do universo, porque todo mundo tem a necessidade de saber de onde veio e para onde vai. E essa é a procura deles. E o prêmio Nobel desse ano foi para 2 físicos que estavam estudando buracos negros. E aí, no interior de um buraco negro, eles chamam aquilo de singularidade. O que é singularidade? Entrei lá, fiz minhas pesquisas e no G1 diz o seguinte: o que é singularidade? É um ponto do universo em que as equações da física param de funcionar por algum motivo. Normalmente é porque as quantidades físicas como a massa e a densidade crescem. Quando eles colocam lá na equação o tempo igual a zero, ou seja, aquele tempo teve um início, todas as equações elas vão para o infinito. Então eles não conseguem explicar como se dá o início de um buraco negro, eles não conseguem explicar o que é essa singularidade. Eles deram aí o nome de singularidade para tentar explicar um pouco aí como ocorreu o início do universo. Então, certamente houve alguma coisa que fez tudo funcionar. Tem que ter tido um agente externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Essa conclusão está baseada somente na razão, mas também em evidências. Norman Geisler e Frank Turek, no seu livro, eles resumiram algumas características de quem criou o universo. Somente aquele que criou o universo, ele precisa ser... Quem criou o universo, ele precisa ser autoexistente, ou seja, ele sempre existir. Ele precisa ser atemporal, porque ele tem que estar além do tempo, porque ele criou o tempo. Não espacial, ele não está num espaço que nem nós. E imaterial, porque ele criou o espaço, o tempo e a matéria. Ou seja, não tem limites, ele precisa ser infinito. Outra característica que eles colocaram assim, essa pessoa, ela precisa ser inimaginavelmente poderosa para criar o universo do nada. Tem que ser supremamente inteligente para planejar o universo com tanta precisão. A causa deve ser pessoal, porque uma pessoa tão poderosa dessa, ela não vai criar
pessoal, pois optou por converter um estado de nulidade em universo, tempo e matéria na natureza que nós conhecemos hoje. Aí, nosso Deus, aquele que criou o universo do nada, com a sua palavra as coisas passaram a existir, esse Deus, ele é todo poderoso. O seu poder, gente, é ilimitado, e ele nos promete que podemos adquirir esse poder através do quê? Da fé. Quando a gente pensa num Deus que criou todo o universo, e é tão complexo a natureza que nós não conhecemos nem 5% dela, as coisas são tão perfeitas, ele está agindo diariamente na natureza, porque diz mesmo que os anjos seguram os 4 ventos, eles estão segurando mesmo a natureza, porque se soltar, gente, ninguém sobrevive na Terra. Porque a própria natureza que eles acham, os cientistas por aí acham que é perfeita, a própria natureza iria nos destruir. Mas Deus age na natureza todos os dias para que nós possamos estar da forma que nós estamos, respirando, andando, falando, comendo. E ele diz, e as promessas da Bíblia diz assim, nós podemos ter esse poder. E esse poder é ilimitado. E nós podemos ter esse poder através da fé. Fé é acreditar sem provas. É confiar sem reservas. O céu não é o limite. Não há limite ao poder de Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, de saber que estamos vivendo, quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, temos acesso tanto aos recursos que nunca se esgotam, como também pela graça que desconhece o limite. Nada mais honra a Deus do que quando nós temos fé para realizar a obra dele. Muitos tentam racionalizar, pensar que por si próprios eles têm o poder de fazer as coisas. Por exemplo, teve um dia que um colega meu do mestrado falou assim para mim, Kelane, um dia que você for na minha casa, eu não quero que você olhe ao seu Deus agradecendo pelo alimento que eu vou te dar, porque fui eu que trabalhei para você comer o alimento que você está. Eu falei, um dia que eu for na sua casa, eu vou orar meu Deus sim, falando muito obrigada, Senhor, por ter dado forças a tal pessoa para que ele pudesse comprar o alimento e dividir comigo. Ele ficou me olhando assim, porque muitas pessoas acham que tem o que tem, porque por esforço próprio conseguiu. E pessoas que passam a racionalizar, tem muita razão, a gente estudou um pouco sobre isso na lição da escola sabatina, né? As suas cosmologias. Quando pensa demais, ficam tentando imaginar o porquê das coisas, e ficam tentando achar respostas para algumas perguntas, acaba esperando acontecer para quê? Mas o que diz lá eu dei uma pulada aqui. Então, muitos tentam racionalizar a fé, tentam explicar que tudo que ocorre na natureza e no mundo em geral foram eles mesmos que são responsáveis. Mas nosso Deus é mantenedor do universo através das coisas que são inexplicáveis, muito além da razão. Alguém pode me explicar aqui fisicamente como que Deus fez para abrir o Mar Vermelho? Alguém sabe me explicar aqui como que Deus fez para curar e para ressuscitar? Somente um Deus que tem um poder além do que a gente conhece, que é possível fazer isso. É inexplicável. Mas sabe, em Mateus 13:18, Jesus chegou a uma certa região e não fez muitos milagres. Sabe por quê? Olha o que ele diz em Mateus 13:58. Ele não fez poucos milagres por causa da fé deles e da desconfiança das pessoas. Alguns incrédulos que pedem sinais e milagres a fim de que possam crer. Então, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, eu não vou crer. Mas, será que esses incrédulos realmente iriam crer? Será que não racionalizariam até mesmo o maior dos milagres? Por que realizar milagres na vida de quem não confia, já que esses não atribuiriam a bênção de Deus? É preciso crer para ver. Então, muitas pessoas racionalizam demais,
pensam demais, criticam demais e acabam, sabe o quê? Limitando o poder de Deus na sua vida. E ele diz aqui no livro Ouse Pedir Mais, que muitos desses incrédulos não recebem o milagre que pedem, porque se receberem o milagre, mesmo assim não atribuiria ao poder de Deus. Ah, não, foi um médico. Não, foi tal pessoa que fez isso. Não atribuiria aquele grande milagre da vida dele ao poder de Deus. Mas em Marcos 10, 27 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens algumas coisas são impossíveis, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Como será que estamos chegando até Deus? Quando eu fico analisando as histórias do Antigo Testamento e as histórias do Novo Testamento, tantos milagres lindos que aconteceram lá. E aí a minha pergunta foi, e até esse livro, quem puder comprar, está aí na Casa Publicadora, Ouse Pedir Mais. A visão que vocês vão ter sobre fé e oração vai ser diferente. E lá ela fala exatamente isso. Ela pergunta assim: vocês acham que o Deus do Antigo Testamento mudou? O Deus do Novo Testamento mudou em relação a quê? Em relação aos dias de hoje? A Bíblia diz que Deus não muda. Então quem mudou? Por que hoje é tão difícil a gente ver milagres acontecendo? Antigamente, quando as pessoas vinham com fé, Deus dizia assim, e o padrão deles era mais sims do que nãos. Hoje em dia, são mais nãos do que sim. Vocês já repararam? Deus não muda. Mas sabe quem mudou? Fomos nós. Sabe por quê? Porque quando chegamos até Deus, nós chegamos com dúvida de que realmente Deus pode fazer alguma coisa. A minha situação está difícil demais. Ninguém pode fazer. Pode. É Deus. É o Deus que criou a partir do nada. É Deus que mantém o universo todos os dias para que a gente possa ter vida. Vocês acham que Deus não pode fazer aquilo que você precisa? Como nós estamos chegando a Ele? Eu quero ver para crer. Ah, se Ele me mostrar, eu vou crer. Ou eu vou crer para ver. Nós estamos chegando de que forma? É o mesmo Deus. O nosso Deus não mudou. Quem muda somos nós quando nos ajoelhamos perante o Senhor Deus. Ele diz, ontem à noite, para finalizar o sermão, eu pedi assim: Deus, por favor, diz aí para mim como que eu vou finalizar. E Deus me mostrou que dentro do livro Ouse Pedir Mais, ela conta a história de um pastor. E este pastor, ele lidava muito com os jovens e drogados da região lá de Nova York. E ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal. O nome dele era David Wilkerson. E ele tinha um blog, e todos os dias ele escrevia um blog, palavras, né? Não sei se vocês conhecem o blog, todos os dias ele ia lá e atualizava o blog dele. E no dia 27 de abril de 2011 ele escreveu o último texto dele, porque depois que ele escreveu o texto, ele saiu com a esposa e teve um acidente e ele morreu na hora. Olhem as palavras dele no a sua última escrita antes de descansar. Eu vou ler aqui na íntegra, porque ele é muito lindo. Crer quando todos os recursos fracassam agrada sumamente a Deus e é plenamente aceito por Ele. Jesus disse a Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creem. Está em João 20, 29. Bem-aventurados que creem quando não há evidências de uma resposta à sua oração. Bem-aventurados aqueles que confiam além da esperança quando todos os meios têm fracassado. Alguém tem chegado a um lugar de desespero, ao fim da esperança e ao término de todo recurso. Um ente querido enfrenta a morte e os médicos não dão esperança.
A morte parece inevitável. A esperança se foi. Orou pelo milagre, mas esse não ocorreu. É neste momento, quando as fortalezas de Satanás se dirigem a atacar sua mente com medo, e irem questionamentos esmagadores como: onde está Deus? Você não orou e até não restar mais lágrimas, jejuou, permaneceu nas promessas e confiou? Pensamentos blasfemos tomam a sua mente. A oração falhou, a fé falhou. Não vou abandonar mais a Deus, mas porém não vou mais confiar nele. Não vale a pena. Até perguntas sobre a existência de Deus vêm à sua mente. Tudo isso tem sido um mecanismo empregado por Satanás por séculos. Alguns dos homens e mulheres mais piedosos de todos os tempos viveram tais ataques demoníacos. Para aqueles que passam pelo vale da sombra da morte, ouça essa palavra. O pranto durará algumas escuras e terríveis noites, mas em meio a essa escuridão, de repente você ouvirá o sussurro do Pai. Ei, eu estou contigo. Neste momento eu não posso dizer-te o porquê. Porém um dia tudo fará sentido. Verás que tudo era parte do meu plano. Não foi acidente. Não foi uma falha da sua parte. Agarra-te forte. Deixe que te abrace nessa hora de dor. Amado, Deus nunca, jamais deixou de agir com bondade e amor. Quando todos os recursos falham, seu amor prevalece. Mantenha a tua fé. Permaneça firme em sua palavra. Não há outra esperança neste mundo. Será que às vezes o mundo tem nos esmagado de tal maneira que nós desacreditamos e chegamos às vezes a Deus discretos, desacreditando que Ele pode realmente resolver o seu problema? Nós conhecemos um Deus que criou tudo. Gente, isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar, a criação de Deus. Porque para criar a forma da natureza, a forma que ela está hoje, ela é super complexa. Nós temos um Deus que cria. Nós temos um Deus que mantém. Nós temos um Deus do impossível, onde o seu poder é ilimitado. Nem o céu pode limitar o poder de Deus. Sabe o que limita o poder de Deus? A nossa fé. A única coisa que pode limitar o poder de Deus na nossa vida é a nossa fé que nós temos nele. E nós temos também um Deus que criou, então, um Deus que mantém. Já entendemos que Deus nos mantém todos os dias e só estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, sim. Então temos que agradecer todos os dias pela vida que nós temos. Mas nós sabemos que quando Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, Ele não criou para que fosse da forma que Ele é hoje. Ele criou para que tudo fosse perfeito. E Deus colocou no ser humano a vontade de uma eternidade. E Deus nos chama todos os dias. Creem em mim. Olhem para mim. Vocês precisam ver para crer. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Olhem para mim. Eu quero levá-los a um lugar onde a natureza vai ser perfeita novamente. Onde a dor não vai mais nos machucar e as tristezas do mundo não vai fazer correr no nosso coração como faz hoje. Eu estou te prometendo um lugar perfeito ao meu lado, porque só em mim pode haver vida eterna. Só em Deus pode haver vida eterna. E é isso que Ele nos promete. Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. Que nós possamos começar essa semana tendo plena certeza que o Deus do impossível pode fazer qualquer coisa na sua vida. Ele pode e Ele fará. Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos a Ele, nós vamos falar assim: Senhor Deus, eu creio que Tu podes e eu vou descansar em Ti e esperar o Seu tempo. Lembrem, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu não escolhi nem um hino final, mas eu gosto muito de um hino que é aquele assim: Deus está aqui. Vocês conhecem, né? Então vamos começar de novo. Deus está
está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Vamos cantar de novo, gente. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Neste momento, eu vou finalizar, mas antes nós vamos falar com Deus. Cada um individual, ajoelhe-se. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus, e eu finalizo depois, em seguida. Deus está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui. Bondoso Pai que estás nos céus, ajoelhados estamos todos aqui para pedir mais fé. Porque quando olhamos para nós mesmos, Senhor, sabe o que nós nos vemos? Nada. Nós não conseguimos fazer nada e nós nem conseguiríamos sobreviver se não fosse pela sua graça. Mas, Senhor, fique com cada membro dessa igreja, porque mais do que uma oração individual, Deus quer grupos de oração, porque quando todos os irmãos estão unidos em oração num único só propósito, o Espírito Santo pode descer sobre essa igreja. Senhor Deus, olhando como tem acontecido a história deste mundo, nós vemos que Tu estás muito em breve a voltar. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu só não solta os quatro ventos, porque a nossa igreja ainda não está preparada. Eu ainda não estou preparada. Senhor, nos ajude a estarmos prontos para quando Tu chegares. Nos ajude, Senhor, a amá-lo acima de tudo. E que nós possamos crer. E nós sabemos, e nós acreditamos que quando nós cremos na Sua palavra, cremos nas Tuas promessas, nós veremos muitos milagres na nossa vida. Abençoe cada irmão aqui, a sua família. Nos dê uma boa semana na Tua presença e na Tua companhia. Amém.